Vou deixar também aqui as perguntas para o final e eu já passo de imediato a palavra para a nossa querida Natália Oliveira, agradecendo também a sua presença, Natália, apesar dos pesares aí, você nessa situação assim, não 100%, né, mas mesmo assim, ainda assim, aceitou o convite, está aqui e é uma honra, é um prazer imenso podermos ouvi-la. E da mesma forma também, a gente estabelecendo aqui um prazo de 20 minutos e depois a gente começa a rodada de debates, a rodada de perguntas. Então, Natália, mais uma vez, muito obrigado e você tem, por gentileza, aí a palavra. Bom, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou falar meio pausadamente, que eu tô bem chapada de amoxicilina com antigripal, mas vamos lá. Eu estava ouvindo a Lu, assim, quando o Matheus me chamou para essa mesa, eu falei, de evento da Defensoria a gente sempre topa, né? Porque eu criei um carinho especial por esse órgão, porque quando eu era presidente do Conselho Municipal de Drogas e Álcool aqui de São Paulo, foi um órgão que acabou dando muito suporte para a gente lidar com as várias crises criadas aqui desde a eleição do Dória no território da Cracolândia, com a criação de um novo programa, mudando toda uma lógica que estava estabelecida de cuidado em rede para os usuários ali do território da região da Luz. Então, geralmente, a gente sempre topa. Eu não sabia sobre o que era, mas eu aceitei. Aí, quando eu vi o convite, aí era o RE. Aí começou a me passar um filminho na cabeça, parecido com o que a Luciana contou. E, basicamente, né, assim, fazer mesa com esse tema do RE, para mim, em especial, passa realmente um filme. Porque quando eu comecei a atuar com essa pauta do RE, ele estava bem no comecinho, eu ainda estava no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, fazendo advocacy com gênero e drogas. Foi quando eu conheci a Lu e pude conhecer outros colegas. E eu lembro que a época, para mim, era uma lógica que não... Eu achava muito louco, assim, eu achava muito atrasado o que estava sendo discutido naquele RE, para mim, que tinha vindo do campo da saúde, do campo do cuidado, do campo da redução de danos. Porque se tinha uma coisa que me incomodava quando eu estava no campo da saúde, era justamente a gente lidar com todas essas mazelas e injustiças com as pessoas que a gente atende, por conta do cuidado relacionado a drogas. Quando a gente vai olhar mesmo a fundo o que é o histórico de vida desse sujeito, você vê que pouco, né, ou que assim, não foi a droga que foi determinante para que ele chegasse a uma condição, muitas vezes, de uso abusivo de drogas e etc. Mas tinha uma coisa que era determinante em relação à política de drogas para esses sujeitos, para além do incomum de que eles precisavam de cuidado. Era uma sistêmica violação de direitos pelo fato de eles serem usuários de drogas ou mesmo terem outros tipos de passagem no sistema penal. E aí, para mim, fez muito sentido, assim, foi muito bom começar a atuar com um outro campo, que é esse campo que pensa direito, justiça, para as questões relacionadas a drogas, é um grande aprendizado, e que me fez sentido para olhar e falar, olha, eu acho que, assim, se esse RE está olhando para uma coisa tão, assim, eu achava que tinha muito mais, digamos, uma expectativa e um otimismo relacionado ao objeto do RE, distanciado assim, de um pessimismo que a gente que estava muito ali na ponta, cuidando das pessoas que usam drogas, ou mesmo eu que trabalhei um tempo longo num projeto com jovens em medida socioeducativa, eu falei, nossa, tem um distanciamento, parece que a concepção do que esse campo do cuidado tá lidando no dia a dia, né? A gente é os enfermeiros do dia a dia dessa política de drogas. Para com o que está sendo discutido nos tribunais, como que existe de mais vanguarda, existe uma necessidade de aproximar a concepção desses campos, porque me parece que esses juristas não estão falando sobre uma realidade concreta que a gente vê todo dia, né? E é por isso, inclusive, que aí eu lembro que na época teve uma discussão grande, assim, um momento de inflexão muito importante dentro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas sobre a questão dos critérios objetivos, né, que começou essa questão, primeiro era só a maconha, depois se tinha critérios objetivos, e eu fui reolhar de novo
o RE, eu falava, nossa, mas assim, me parece que tem muita expectativa sendo depositada para que nós, ativistas que atuamos com políticas de drogas, já queremos fazer uma nota técnica falando sobre as substâncias, determinando quantidade, sem um embasamento da realidade brasileira, né? Assim, mais uma vez, como país de mente muito colonizada, né? Assim, sempre se inspirando em modelos que são do exterior, mas com países com realidades totalmente diferentes das nossas, né? Assim, como a Europa. Então, era uma coisa assim que eu sentia que faltava uma liga. E uma outra coisa, e a gente fez uma inflexão importante dentro da plataforma, uma nota técnica grande, inclusive, de consulta com toda a rede, para encaminhar para o Supremo, e eu considero essa nota marcante para o nosso campo, que atua pela reforma da política de drogas, porque é como se ela tivesse dado uma requalificada, inclusive na leitura do campo, porque é a primeira nota, né, técnica da plataforma onde a gente reconhece abertamente a questão da seletividade penal, a questão do racismo, e etc. Ela foi encaminhada para os ministros, que não excluía a necessidade de discutir critérios objetivos, mas apontava caminhos que falavam sobre essas questões estruturais que a gente tem no Brasil, uma delas o racismo. E aí o RE foi parando, né? E tipo, primeiro aí tem a conjuntura, que é a conjuntura que é o não ia ter golpe, depois teve o fora Temer, depois o ele não, e aí do ele não vem o coronavírus, e aqui nesse limbo que a gente está, né? E cada ano vai fazendo aniversário do RE, de modo que a minha sensação é que a gente fala sobre o voto dos juristas, né, que nem a Lu estava comentando, de um tempo que era um tempo outro. Será que a perspectiva e a percepção desse jurista que deu esse voto naquele momento ainda é a mesma? Será que ela não se modificou? Será que ela avançou? O fato de estar interditado o debate, nem isso a gente consegue saber, né, sobre a percepção desses juristas sobre o caso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que até olhando por uma perspectiva histórica, esse RE, inclusive por conta de todas as expectativas que eu disse que ele trouxe, eu acho que ele marca também uma urgência no debate que se tinha para debater este tema. Porque é a partir desse RE que várias outras coisas começam a ser discutidas, né? Assim, inclusive é muito por conta desse período que essa ONG que a Lu falou, que eu sou cofundadora junto com o Dudu Ribeiro, e a Lu até foi convidada para ir para o conselho, mas eu sei que não teve reunião ainda, que é a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, que teve pandemia, né, teve toda essa coisa, não estou dando risada, mas é verdade. A gente, enquanto sujeitos negros que atuavam como ativistas pela reforma da política de drogas, e trabalhando até em outros lugares, eu mesma trabalhava em outro lugar, e o Dudu Ribeiro, que é cofundador da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas junto comigo, que é baiano, a gente viu a necessidade e uma brecha na discussão do RE de criar uma iniciativa negra por uma nova reforma da política de drogas, porque era justamente sobre uma reforma radical da política de drogas, envolvendo diversos temas, né, assim, de uma maneira intersetorial, para além da questão do sistema de justiça ou para além da questão da saúde, mas falando sobre geração de renda, falando sobre combate ao racismo, sobre o sistema de justiça, sobre segurança pública, e várias outras temáticas que atravessam, inclusive o próprio direito à cidade, né? A maneira como a guerra às drogas ela divide a cidade e o dito ritmo da cidade, inclusive, é uma coisa a se olhar e, na minha opinião, um pouco explorada ainda nas nossas discussões sobre política de drogas. Quando a gente vai falar de cidade, a gente já fala de uma maneira viciada automaticamente a um crime organizado imaginado, né? E aí a gente fica reduzido só à questão dos varejistas e das facções, e esquece que o crime ele é organizado dentro de toda essa estrutura de poder, que senão ele não seria organizado, ele seria desorganizado. Toda hora ia dar ruim. Aqui em São Paulo, a gente consegue perceber o quanto é organizado, o quanto está imbrincado com todas as estruturas de poder do Estado e funciona operando, digamos, bem para os seus fins, né? Assim, que é a manutenção das diversas lojinhas abertas para o funcionamento e atendimento do público 24 horas em qualquer lugar dessa cidade, sem tiro, sem morte, sem assassinato e
a fila anda, entendeu? A polícia passa num horário na lojinha, de repente ela vai embora. Acho que teve algum problema de conexão aqui da Natália. Vamos ver se ela consegue. Isso. Voltou. Deu uma cortadinha, Natália. Não sei se ela está ouvindo. Acho que ela está com algum problema de conexão mesmo. Natália, oi. Deu uma cortadinha. Se você puder voltar um pouquinho, que deu uma cortadinha. Para mim foi muito interessante voltar a morar na periferia de São Paulo, porque para a gente que estuda política de drogas, olhar e ver na prática que o funcionamento organizadinho, né, dessa atividade econômica é realmente como a gente diz que é um pouco chocante, assim, eu falo, nossa, mas eu queria que não fosse assim, é meio você querer se negar a realidade, você fala, não é possível, eu falava que era assim, realmente eu estou vendo acontecer assim, e é isso, né? Bom, e aí é por conta de... então esse RE... Desculpa. E todos os debates que se sucedem a partir dele, elas são marcadores importantes, a ponto de que, à época, a gente começou a falar sobre a necessidade de uma mudança radical da política de drogas. A gente, enquanto iniciativa negra, ficou enquanto projeto por uns 2 anos, e nos últimos 3 anos, a gente se organizou enquanto uma organização da sociedade civil, né, que faz advocacy justamente pela reforma da política de drogas com foco no combate ao racismo. Então, ainda que o RE esteja parado e desanime, às vezes, as pessoas que estão super atuando nisso, eu fiz essa recapitulação histórica, aproveitando o que a Lu trouxe, porque eu acho que ele mobilizou muitas coisas no cenário político nacional. Ele mobilizou também diversos políticos que não tinham um conhecimento tão profundo, tinham uma visão bastante assim meio ao passant assim do tema, ainda que fossem de esquerda ou de direitos humanos, que se aprofundaram e os mandatos qualificaram as suas opiniões sobre isso. Eu acho que teve uma qualificação também nas próprias leituras de diversos partidos políticos, e não só no espectro do campo da esquerda. Eu acho que assim, a iniciativa e a plataforma é só um exemplo de organizações que atuam pela reforma na política de drogas, que se mobilizam bastante também a partir do crescimento dessa pauta, seja na imprensa ou nos bastidores do Advocacy. Um outro exemplo, pensando assim, no país, nesse período também que surge a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, é nesse período também que surge o ENCA, o Encontro Nacional de Coletivos e Ativistas Antiproibicionistas, que aconteceu em Recife, tinha previsão de acontecer, mas aí teve pandemia, mas dele deriva um coletivo de marchas da maconha e de ativistas que se organiza para fazer as ações anuais da marcha, para pensar encontros, para pensar comunicação em rede social, em conjunto, e etc. Então, eu acho que isso, o RE, por todos esses, por tudo que ele provocou de transformação nesse nosso cenário de ativismo e movimentações políticas, ele já deu uma puta contribuição, né? Assim, de fato, o que, até inclusive hoje, o objeto que ele examina, se saísse como a gente quer, a descriminalização, a gente olharia e falava, tá, mas mudou quase nada aí na realidade, porque inclusive pela demora, é como se é aquilo, né? O novo nasce meio velho, né? Acontece, mas não, não desmerecendo o RE nem nada, mas eu estou demonstrando, inclusive, a importância dele para isso. Então, dito isto, o que eu tenho pensado assim sobre toda essa coisa, né? Eu acho muito difícil, acho que olhar Brasil nesse momento assim que a gente está de mais de um ano assim de muito pessimismo, e que o nosso pessimismo não nasce do coronavírus, mas parece que o coronavírus é a certeza de que, olha, a instituição não funciona, o presidente pode ligar e ameaçar
ameaçar a vida de senador e tá tudo bem, assim, a falência total das instituições. Não tem um outro caminho que não seja, de fato, a gente reformar o país, né? Reformar os nossos princípios mínimos. Ontem eu estava numa reunião que eu até brinquei, que a gente podia trocar a Constituição pelo SUS, que o SUS pelo menos funciona, assim, porque ela não tem valido para nada, assim, né? Ela tem sido totalmente desrespeitada. Que era uma reunião do campo da saúde, e a gente estava falando, não sei se vocês já viram, uma série que chama Unidade Básica de Saúde, e ela é o dia a dia de uma UBS, e eu falo que aquela é a UBS dos sonhos, né? Porque para gente que atua com saúde, pensa muito essa lógica de trabalho em rede, e o quanto que é ruim ficar encaminhando o paciente para cada hora um especialista, mas cada vez mais propor a olhar o caso concreto, ir na casa das pessoas, entender outras coisas para além das comorbidades físicas, como todo o contexto, etc. Essa série, ela fala bastante disso. Eu não estou sendo paga para fazer merchan, ela já é um pouco velha, eu que demorei para ver, tá? E aí eu falei, porra, aquela série é o SUS. Eu devia trocar a Constituição pelo SUS nesse momento, já que a Constituição não está assim servindo para nada, né? Não tem aquelas frases assim, quem salva é o SUS salva, o SUS é legal, e tá mais ou menos isso, né? E interessante no momento que a gente vive do coronavírus é que ainda com todos os ataques possíveis e enfraquecimento dessa rede, ela é tão sólida e constituída nos seus princípios e na formação, né, na concepção de cuidado, que o nosso estrago hoje no Brasil do coronavírus só não é pior por conta dessa rede, né? Então, eu acho que, como fica, os otimistas dizem que a pandemia traz algumas lições, uma delas é de valorizar a saúde. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Eu acho que as pessoas esperavam que ia acabar a pandemia e, de repente, as pessoas estariam nas ruas no outro dia, é isso, o SUS, e vamos injetar milhões, e eu não consigo ver esse otimismo. Não porque as pessoas sejam egoístas, é porque a pandemia ela gera uma crise econômica que traz uma outra urgência para as pessoas, que além de sobreviver, de tentar sobreviver ao vírus, é também de como elas vão comer, né? Então, a gente volta a lidar com questões no Brasil que a gente tinha deixado de lidar, né? Como assim, que é como resolver a fome das pessoas, né? Há muito tempo a gente não via campanhas pela fome. Eu mesma sou 87, me lembro, né, na minha memória de ver campanhas em relação à fome quando eu era criança, tipo passando na TV. Eu não tenho essa memória recente enquanto adolescente, jovem, depois já na vida adulta. Então, na medida em que a gente vai ter que fazer essas repactuações, espero que a gente chegue num momento ainda sim triste por saber que isso vai custar muito mais vidas, né? Assim, que a política, infelizmente, tem o tempo dela e é o tempo necessário também para que as mudanças estruturais aconteçam. A gente podia colocar no bojo dos temas estruturais essa questão da política de drogas, né? Assim, pensando como uma nova janela de oportunidades, né? Assim, porque não é só a droga, não é só o cuidado, né? Essa perspectiva intersetorial é a segurança pública, é o sistema de justiça, é o cuidado com saúde humanizada, que é para além de só tratar o uso de drogas como uma comorbidade, como uma dependência química, como um CID, não é isso, né? Assim, um cuidado que muitas vezes envolve também seguridade social, então a gente já está falando de assistência social, já estamos falando de geração de renda, estamos falando de juventude, estamos falando de prevenção, estamos falando de direito à cidade. Então, é um pouco disso assim que eu vejo de próximos capítulos, né, próximos cenários, um pouco dessa nossa luta. Porque é até difícil, né? Assim, eu acho que, ainda que várias barbaridades, mesmo a própria violência policial, ela tem um aumento justificado, inclusive nesse período de pandemia, né? Justificado de que precisa acabar com o baile funk, de que precisa acabar com o uso de drogas na Cracolândia, né? Enfim, eu percebo que as pessoas ainda não conseguem fazer esse clique imediato de que a atual guerra às drogas, né, que encabeça o que a gente tem de política de drogas, ainda é a principal justificativa
política e, portanto, moral, que faz com que as pessoas não se indignem com um tratamento totalmente desigual de atuação das forças de segurança pública, né? Assim, e tem preocupações, inclusive, a isso, né? Assim, esse crescimento, essas tentativas do governo federal de flexibilizar o porte de armas, mesmo essa onda que recentemente parece que deu uma estabilizada, mas na tentativa da federalização das polícias. Tivemos essa onda agora recentemente em Salvador, acho que foi nesse mês já, dos agentes penitenciários, mas que influencia de uma certa forma a base bolsonarista dentro das corporações das polícias militares. Recentemente, em São Paulo, no mês de março, teve uma paralisação grande, mas pouco noticiada, dos caminhoneiros e etc. E o que eu fiquei muito chocada é que eu andei na rua nesse dia e os policiais me pareciam que estavam indo para uma festa. Não me pareciam que os policiais estavam todos ali na marginal para, digamos, de alguma maneira, conter ou garantir o andamento. Me parecia que eles estavam muito mais associados às intenções escondidas por trás dessa justificativa aí da greve pelo aumento, que tem muito mais a ver a incitar esse estado caótico que cada vez mais leve a polícia a ter mais poder. Essa é a minha preocupação. Eu estava até vendo um negócio no Datena ontem, que às vezes eu deixo o Datena ligado, que eu quero saber coisas sobre a Cracolândia. E aí eu fiquei, até não entendi se alguém conseguir me responder. Eu não sabia, o Datena é contra a milícia, né? Porque desde que começou a pandemia, várias vezes eu tenho que ligar no Datena para ver coisas da Cracolândia. E o Datena, ele faz uma cobertura muito louca assim, de pandemia, que é o seguinte: ele aproveita a pandemia para poder condenar cada vez mais os bailes funks em São Paulo, que já era uma pauta dele, e a Cracolândia, ao mesmo tempo em que ele defende, sei lá, a balada segura, que é levando os produtores de evento, dizendo que é possível fazer balada segura, e aí sim esses produtores de evento são uns injustiçados pela pandemia e etc. E a forma como ele estrutura todo o discurso, né? Assim, você fala, cara, esse pessoal é muito bom em esconder o seu racismo. Porque é isso, na balada daquele cara seguro, também tem crack, inclusive, também tem outras drogas ilícitas. E sobre isso nada é dito, né? Mas ir lá e pau na Cracolândia. Gente, oi? Olá? Pode seguir, pode seguir. Mas fazer uma narrativa, porque assim, não é que o Datena ele dá uma notícia um dia sobre a Cracolândia ou um dia sobre o baile funk. É uma pauta permanente do programa dele, há anos. Então, há anos construindo essa narrativa e essa lógica de desumanização desses sujeitos, que é o baile funk na favela, que em São Paulo acontece nos fluxos, e da Cracolândia, e, ao mesmo tempo, hipocritamente não falando sobre, sei lá, preocupação com o uso de drogas em outros espaços. E é o Datena que chega na periferia, né? É o Datena que não que não tenha Globo, mas a Record, desde que ela se lançou nesse projeto ambicioso de se tornar uma grande rede de televisão, é crescente o Ibope dela, né, assim, na periferia, e isso não é à toa, né? Vem acompanhado de uma crescente desse voto que levou à eleição do Bolsonaro. Tem bastante coisa a gente olhar, porque às vezes a gente tem uma sensação de que as pessoas da periferia elas são contra essa política de drogas, mas não necessariamente, né? Inclusive nem as próprias pessoas que usam droga, ainda que elas já tenham sofrido violência policial. Por quê? Porque a violência, né, essa estrutura autoritária e racista que a gente tem do Estado, ela naturaliza as próprias violências que os sujeitos alvos dessas violências sofrem. E isso é uma outra coisa assim que a gente vai precisar conseguir enfrentar, né, ser criativo e conseguir trazer esses próprios sujeitos que são vítimas diretas nos territórios, não só os usuários de drogas, em relação a essa política, para o que a gente está pensando. E não trazer no sentido de que a gente tem um farolete, trazer no sentido de entender e compreender o que é a perspectiva desses sujeitos para melhorar as nossas, inclusive, né? Um pouco
não tenho conseguido assim ser otimista de falar, não, nós precisamos fazer por aqui, ou nós vamos por aqui. Esse negócio das certezas absolutas, elas ficam mais para trás na juventude. E aí esse momento assim que a gente vive, ele não nos permite muito. Ele nos permite ir fazendo essa coisa do dia a dia, tipo assim, hoje eu achei que meu dia ia ser um pouco legal porque eu ia ter essa mesa de hoje com vocês, porque é um lugar que eu me sinto totalmente à vontade em estar junto, aí depois tem uma outra coisa para fazer. E aí são nessas pequenas coisas de reconstrução até do próprio sentido do trabalho que a gente faz, porque para a gente que atuava com direitos humanos, teve uma mudança drástica, inclusive, né? Era uma vida muito de ponte aérea, Brasília, evento, etc. Isso se modificou. Acho que a gente tem conseguido reconstruir outras formas boas, né, de tentar fazer e manter as pautas todas que são importantes em alta, mas o que eu tenho feito é um pouco isso, assim, buscar cada vez mais entender como que esse Estado violento e racista operou de uma maneira tão profunda a ponto de que nos lugares onde acontecem as maiores violências, essa violência seja naturalizada. E ela tem um efeito ainda naturalizado e banalizado, que é nas próprias relações entre as pessoas, né? Assim, uma coisa que a gente pouco discute e que eu já vi em outros países e me parece interessante é a necessidade da gente ter dispositivos de mediação de conflito nos territórios, antes, inclusive, que as coisas precisem ser judicializadas. A gente não tem esse dispositivo. A gente tem alguns dispositivos públicos que se propõem a tentar fazer isso. Às vezes, num lugar é uma UBS, às vezes, num lugar é uma escola, mas a gente tem pouco dessa orientação, digamos, para a construção das políticas públicas, de que um dos principais desafios que elas têm para a diminuição de violência, diminuição de homicídio, etc., é como que a gente vai ter uma forte atuação nos territórios que permitam uma reeducação em solução de conflitos, né? Porque tudo vai parar na polícia ou tudo vai parar no hospital porque faltam outros dispositivos meio, né? Isso, o cara vai parar, o que não para na delegacia para no hospital, ou para ainda em uma terceira instância, que é uma instância fora do Estado. Mas ainda são os três principais, por conta dessa lógica perversa que nós desenvolvemos de que o principal para a periferia é polícia, né? Assim, você vai saindo do centro de São Paulo, eu fiquei 3 anos morando no centro, voltei para a periferia, mas eu nasci aqui, né? Sou daqui, da Zona Leste. E aí eu comecei a me chocar com umas coisas que eu não percebia mais, assim, as escolas, elas são cada vez maiores, quanto mais você sai da periferia, as escolas públicas, elas são maiores, digo, de tamanho mesmo, de prédio. Você fala, cara, isso é uma cadeia, né? E já era uma crítica que eu trazia na época do movimento estudantil, de que as escolas eram projetos de cadeia, e depois que eu me aprofundei nesse tal estudo de cadeia, você fala, é realmente um projeto cruel de apresentar a cadeia ou a morte para esses jovens desde muito cedo, para essas crianças, para esses jovens, né? Assim, então é muito trabalho, é muito para além de uma mudança de lei, envolve uma perspectiva de mudança radical de como a gente concebe todas essas nossas políticas. E a de drogas, ela é muito transversal para várias, sabe? E eu acho que é cada vez mais importante que a gente pense sobre drogas e violência, não só nessa perspectiva de droga igual a violência, mas a partir dessas outras bordas. Ou só assim, o crime organizado é violento. Não, assim, de que crime organizado? É só da facção? A facção é a parte visível da organização desse crime. Tem toda uma organização invisível dentro do Estado, no sistema financeiro, né, e até na iniciativa privada, que nós, enquanto ativistas e pessoas que atuam, né, defensores, que atuam com direitos humanos, precisamos, inclusive, nos policiar para não reproduzir e nem olhar para essa realidade complexa numa lupa muito próxima do senso comum, né? É um desafio que fica dado aí para gente. Eu estou aqui fazendo a minha parte, que é relendo essa realidade de onde eu vim, mas com novas lentes, e disposta aí para o que precisarem sempre, e vamos nessa.